Porque a gente vive no meio de muito barulho, a gente vive no meio de muita informação, a gente vive no meio de muitos ruídos. E onde tem muito barulho, onde tem muito ruído, onde tem muitas palavras, a gente não consegue escutar. E às vezes a gente não consegue escutar o nosso próprio coração, a gente não consegue escutar o nosso corpo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TronoCast Podcast, diretamente do CTPI Conferência Ressurgência. Estamos aqui numa programação especial no nosso TronoCast Mobile. Agora eu gostei desse nome, Drogo. Não, foi sensacional. TronoCast Mobile. Como diz o Tim Mod Carriquer, né? Americano, é mobile, não é mobile. Isso, mobile. Enfim, muito bom. Estamos aqui com mais uma presença ilustre, uma grande amiga. Acabamos de somar aqui quanto tempo a gente se conhece há mais de 19 anos. Ou seja, a gente se conhece há mais de 20, né? Uns 22, 23 anos, né? Minha amiga Érica. Érica, prazer conversar contigo de novo. E eu conheci a Érica, estudante, né, do CTM Sul, né, Drogo? Sensacional. Centro de treinamento missionário. Era uma jovenzinha, aventureira. Sim, 21 anos. Uau, sensacional. E eu lembro bem da Érica. A Érica sempre foi uma pessoa cativante e alguém que a gente via Cristo. A gente via respirar Cristo, onde quer que ela fosse, né? E olha só que interessante. Ela conviveu com a nossa amiga Bugra e o Joãozinho. E olha aí a influência do Joãozinho. Olha aí. Ela em Floripa, Discípula. no lugar de Manezinho da Ilha, ela aprendeu a tomar chimarrão. E tem um detalhe muito curioso. Eu só tomo erva catarinense. Olha aí. Isso aí. Se você é uma boa discípula do João, como eu, também aprendi a tomar chimarrão com ele, toma tertúlia. Tertúlia. E as outras ervas catarinenses que são mais leves e tal. Sensacional. Ó, já ficou um jabá pra tertúlia aí. Ô, tertúlia, se você quiser patrocinar aí, pode patrocinar a Érica, porque já anda falando da tua erva por aí. Pois é. Isso. Tá bom, Érica, vamos lá. Fala um pouquinho de você, quem é essa Érica depois dos 20 anos, né? Pois é. Conviveu lá com a Bugra e ficou um tempo na casa deles até, trabalhando no Siloé, no projeto Siloé, né? Sim. Mas enfim, conta um pouquinho de ti aí. Foi 1998, Ricardo. Pá, 98, quando eu meu Deus, cheguei eu tinha em 18 Floripa. anos. Milênio passado. Pois é. Eu tinha 20, cheguei no mês de março. Naquele ano eu completei 21 anos. Eu sou da primeira turma do CTM Sul. É mesmo, Pastor Jonas, Dona Sinira. Era antes ainda, era o Júlio Júlio Zabatiero. Zabatiero, verdade. Era o Zabatiero, nossa. Uau. Cheguei lá para fazer um curso de missões, né? Eu ia fazer estágio na IPI do Estreito, estava tudo certo, tudo acordado. Mas daí eu fui visitar a Bugra no projeto Siloé, porque eu tinha feito uma viagem missionária, que o Joãozinho era um dos participantes dessa viagem, para o Chile. E eu cheguei lá para dar um oi para a Bugra e eu lembro que tinha umas caixas para organizar. E ela falou, você não pode dar uma mãozinha para nós? E os 6 anos que eu morei lá, eu fiquei lá. A mãozinha durou 6 anos. A mãozinha durou 6 anos. Érica, só um pouquinho, deixa eu contextualizar o povo que não conheceu o Joãozinho e a Bugra. Sim, a Bugra importante. é uma missionária de meio metro de altura. Não, mas era 1,5. Sim. Da IPI do Estreito, ela fez um trabalho maravilhoso, fantástico com o povo hippie da Praça 15 de Novembro do centro de Florianópolis há alguns anos, né? E o Joãozinho era o marido dela que a apoiou e colocou ela lá naquele fogo cruzado no meio dos hippies e do tráfico de droga daqueles anos 70 que tinham ali. E aí, quando a Bugra concluiu o seu trabalho, Deus tirou ela da Praça 15, ela abriu, então, depois disso, um projeto chamado Projeto Siloé, que trabalha com dependentes químicos e portadores de doenças infecto-contagiosas como HIV e tal. Hoje, em Florianópolis, o Projeto Siloé, a gente entrevistou o Gilson, que é o atual presidente desse projeto, no episódio, acho que 16, do TronoCast, se eu não me engano, 16 ou 17. 16, né? Procure aí. Aí o Gilson conta um pouquinho dessa história, mas hoje o Projeto Siloé está lá dentro do Hospital Nereu Ramos, também atuando com esse povo aí com HIV positivo e tal, e tirando um monte de gente das ruas dependentes de químicos de álcool ou de drogas, tá?
Esse, só para contextualizar quem quem foram os tutores dessa mulher, assim, um casal maravilhoso, que tem uma família maravilhosa, Tamara e o Josué e seus filhos. A Tamara e o Josué são filhos do casal, né? E, enfim, foi nesse contexto que a Érica foi instruída, com missionários que viveram a vida, deram a vida, né, deles, da sua família, para a missão e viram, né, muitos testemunhos de vida de conversão, né, Érica? Só para contextualizar o povo. Sim, viviam intensamente, né? Não viviam, dá para dizer sem sombra de dúvida, que não eram aqueles missionários no momento do trabalho e depois não tinha isso. Viviam isso intensamente, né? Foi uma grande experiência. Eu morei por 6 anos em Floripa. Terminou o CTM, o meu curso terminou em 2001 e eu fiquei mais 2 anos lá, porque eu iniciei a faculdade de psicologia em Florianópolis. Eu estudava em Biguaçu, gente. Olha aí. Legal. Eu Unisul? Na Univale. Univale. Eu iniciei lá. Eu fazia 3 disciplinas, era o que eu conseguia pagar. Eu iria demorar 9 anos e meio para terminar o curso de psicologia. Aí fiquei 6 anos lá e depois a minha igreja mãe, que era a igreja que tinha me enviado, me convidou para retornar, por isso que eu retornei para Presidente Prudente. A minha igreja mãe é a IPI Central de Presidente Prudente, e daí eu desenvolvi outros ministérios lá. Bom, chegamos em 2004. Uhum. Certo. Foi tu que foi pro Japão? Sim. Tivesse uma experiência no Japão, não? Sim, Meu Deus, sim. Como vai uma Presidente Prudente contextualizada manezinha indo pro Japão? Olha, eu tô aqui hoje com um chimarrão, um sobrenome japonês, aí o pessoal acha que eu sou de um lugar, que eu sou de outro lugar, e essa sou eu, né? Do mundo, né? Tu é globalizada. Globalizada, né? Isso aí. E é bom porque a gente encontra pessoas assim, em todo lugar que a gente vai, né? Como vocês aqui, foi uma grata surpresa. Legal. Eu fui, a primeira vez que eu fui para o Japão foi com a Bugra, a Bugra e o Josué. Tu foi com a Bugra naquela época? Sim. Uau. Ela tinha recém escrito o livro e eu enviei um livro de presente para o meu irmão que morava lá. E ele leu, gostou muito, emprestou para o pastor. E aqueles pastor bem empolgado, né, que varou a noite lendo o livro, ele pediu para nós enviarmos uma caixa com 50 livros, que ele baixou quase que fosse uma regra. Todo mundo da igreja tem que ter esse livro. Sabia que eu estou me recordando agora enquanto eu falo? Eu indo no Estreito, no correio, com essa caixa com 50 livros para despachar. O peso. Meu Deus. A Érica era bem pequenininha. Sim, eu era muito pequenininha. Sempre fui, né? E daí, olha só, foi lá do Estreito que surgiu essa... E daí sim, a gente fez essa viagem missionária pro Japão. Mas aí nós retornamos para o Brasil. Daí foi o ano que eu fui para Presidente Prudente. E depois de 1 ano e meio eu conheci o meu esposo, que daí ele veio para o Brasil, namoramos, casamos. Japonês, o caso não é brasileiro. E daí fomos morar no Japão, moramos no Japão, retornamos para o Brasil em 2010. E daí nasceu a nossa filha aqui no Brasil. E estamos no Brasil desde 2010. É isso. Com essas idas e vindas para lá. Atualizado o contexto, Drogo. Ô, Drogo, mas sabe o que essa mulher andou fazendo agora, recentemente? Não sei. Bom, conta pra gente, Érica. Parece que ela andou estudando os pastores da IPI aí. Sim. A gente queria saber qual que foi aí o momento, a situação que fez você olhar para os pastores e se motivar para pesquisar a vida dessa galera, pastores e pastoras que estavam vivendo aí ápice de cansaço, esgotamento, né? Como que foi isso? Eu vou voltar um passinho atrás. Posso, Drogo? Claro, por favor. Tá, eu saí em 2004 de Floripa e eu
tive naquele ano de 2004 um diagnóstico de um adoecimento do meu pai, uma fase bastante inquietação, eu uso essa expressão. E eu percebi há pouco tempo atrás que o ano de 2004 foi um marco na minha vida. Várias coisas importantes aconteceram no ano de 2004. E eu tive eu tive a oportunidade de eu participar do meu primeiro retiro de silêncio cristão. Ali foi a primeira vez que eu ouvi a palavra burnout, que é essa síndrome, né? E eu ouvi de uma maneira não muito boa de se ouvir. Eu ouvi que eu era uma excelente candidata. Se eu continuasse com aquele ritmo de vida, se eu continuasse com aquele estilo de vida, fazendo muito para Deus, trabalhando muito para Deus, mas desconectada, né, muito fragmentada, e eu seria uma grande candidata à síndrome do burnout. Então, anos se passaram depois, concluí a faculdade da psicologia, morei fora, voltei para o Brasil e fui iniciar dentro do campo da psicologia. Eu sempre gostei muito do mundo acadêmico, do mundo das pesquisas. E eu iniciei daí esse mestrado pelo Instituto de Psicologia da USP. E a gente tem, respondendo bem diretamente você, Drogo, a gente tem uma brincadeira que a gente escuta nos corredores da USP. Os temas que a gente estuda, eles são às vezes os temas da nossa vida. E eu percebi que esse tema ele tinha uma intersecção muito forte com a minha história, porque quase diante de um burnout, né, eu resolvi e mudei, fiz algumas mudanças radicais, né, na minha vida. E num período, isso eu sempre gosto de repetir, que eu acho importante, porque às vezes as pessoas não têm uma visão de si mesma, né? Num período que eu achava que estava bem e que muitas pessoas ao meu redor, inclusive no meio religioso, eles achavam que eu estava bem. Era um período que eu estava sendo muito, vamos dizer assim, aplaudida, né? Uma jovem, 26 anos, né? Uau, trabalhou 6 anos num local com recuperação de dependentes químicos. Só coisa leve, né, gente? Porque o missionário, o pastor light. só gosta de coisa light, né? E depois no retorno para Prudente com um ministério que eles tinham para alcançar mulheres de programa, prostitutas. E nesse miolo que eu entrei em contato vivenciei esse retiro de silêncio e entrei em contato com algo que não estava muito bem em mim, né? Anos depois, então a minha porta para o burnout não foi inicialmente já estudar para querer ver isso no outro. Eu tive um período longo de 2004, 2005, 2006, até só lá em 2011 que eu fui iniciar os estudos, né? Nossa, muito legal. Antes de você olhar para os pastores, você olhou para si. Né? Muito interessante isso. Muito, muito legal. Eu saí deste retiro de silêncio. Quem é próximo de mim me escuta sempre dizendo que eu considero a minha segunda conversão. Uau. Eu entrei ali em... Mudou a tua vida. Sim. Eu entrei em contato com algumas coisas em mim que eu não sabia que estava em mim. Assim, né? Porque a gente vive no meio de muito barulho, a gente vive no meio de muita informação, a gente vive no meio de muitos ruídos. E onde tem muito barulho, onde tem muito ruído, onde tem muitas palavras, a gente não consegue escutar. E às vezes a gente não consegue escutar o nosso próprio coração, a gente não consegue escutar o nosso corpo, né? Então, eu tive a minha iniciação com o tema, foi, sei lá, tentando olhar para a minha própria vida, né? Legal, muito massa. E eu ia pedir, até antes de tu trazer a problematização, que é o produto do seu mestrado, falar um pouco do silêncio, mas aí tu já começou a falar, né?
as vantagens e como que essas pessoas que começaram a trabalhar retiro de silêncio começaram a enxergar o silêncio como uma terapia, né? Porque realmente, né, o silêncio ele faz a gente olhar para dentro, né? Muita gente não consegue aguentar o silêncio, né? O nosso mundo hoje é barulhento, né? Exato. A gente está aqui hoje gravando com a Érica no meio de um evento, né? A gente está na entrada vários do negócio ruídos. aqui, tem ruído para tudo quanto é lado aqui. Isso. Acho que esse nosso microfone tá pegando até as pessoas pisando no chão, né? Mas como é difícil a gente silenciar. A gente quer falar tudo, né? Sim. Eu tava vendo a Érica ali, ela nem me viu, mas eu entrei ali na palestra que ela tava dando uma oficina. E na hora que ela tava falando, o cara perguntou isso, né? Ele falou, pô, o pastor gosta de falar muito, né? Mas gosta de ouvir pouco, né? Aí a Érica falou algumas coisas ali. Inclusive, tem gente que apoiou a minha pesquisa e depois que fez, demorou um tempão para ouvir o resultado. Né? Porque falar é muito bom, mas depois para ouvir o resultado também não quis, né? Como é difícil a gente ficar em silêncio, né? Como é difícil. Eu tenho dito que existem vários tipos de silêncio. Nesse retiro de silêncio, nesse tipo de retiro de silêncio, eu acho que esse silêncio, ele às vezes é muito mal interpretado. Eu sou de uma família italiana. Na minha casa, quando alguém estava em silêncio, não era coisa boa. O silêncio ele era quase como um sinônimo de que tem alguma coisa errada. Ou alguém brigou com alguém, ou está triste com alguma coisa. O silêncio nunca foi algo positivo. Nunca, nunca. Né? E eu percebo que existe isso para algumas pessoas. O silêncio ele é visto como um vácuo, como uma ausência, como uma privação. O silêncio não é visto, não é assim interpretado como uma presença. Porque quando às vezes a gente está em silêncio, eu consigo ouvir coisas, eu consigo identificar que algumas coisas estão presentes que no barulho eu não consigo. Então, é muito curioso isso daí, né? Então, o silêncio, quando ele passa a ser visto como uma presença e quando ele passa a ser visto como uma possibilidade para a escuta, ele toma uma outra proporção, né? Érica, e que dicas tu dá? Talvez, não sei se tem dicas práticas para a gente conseguir se calar, né? Mas tu tem alguma e pode compartilhar com a gente? E que benefícios o silêncio traz para a nossa vida? Assim, estou te perguntando na prática, né? Na minha casa, né? Casado, com 2 filhas pequenas, uma de 5 e outra de 9. A minha de 9 agora estudando bateria, violão e canto. Uau! Inclusive, a gente foi viajar com ela e ela economizou dinheiro alguns meses, Natal, aniversário, Páscoa. Ela falava, olha, eu não quero presente nenhum, não quero ovo, chocolate, eu quero dinheiro porque eu quero comprar minha bateria eletrônica. Que lindo. Porque o pai disse que a acústica ela não podia ter no apartamento, né? Ufa. E ela conseguiu, vô trocínio, tipo tio trocínio, pai trocínio, conseguiu comprar só a bateria eletrônica com 9 anos. Eu fiquei muito orgulhoso dela. E tá lá, uma Lesis que ela desce o braço que legal. lá. Uau. Muito legal, Inclusive a gente tem uma casinha de boneca assim, que é formato grande na área, eu botei a bateria lá dentro. Tipo, já virou aquário. Tem até aquário. Ela vai lá pra legal. rua, toca o que ela quiser. Meu, na minha casa é um barulho danado. E é televisão, é a minha sogra ouvindo Alexa e as meninas falando, o cachorro latindo. O que eu faço, né? O que eu faço para entrar o silêncio na minha casa? Olha, eu acho que o nosso mundo ele está ficando mais ruidoso. Eu não moro na tua casa, mas a minha casa também. E eu acho que é a casa de muitos que estão nos ouvindo. Eu acho que não existe mais um lugar que por si só seja silencioso. Aliás, tem um estudioso muito interessante, chama George Hampton. Ele é um militante a favor do silêncio e ele tenta preservar alguns espaços silenciosos, porque nem mesmo os parques hoje, nem mesmo os lugares... Então, ou seja, não existe mais lugar silencioso. Acho que quando a gente começa com essa premissa, né, isso já traz para nós implícito de que eu preciso, com intencionalidade, procurar construir o meu silêncio. Na minha casa, cada semana é uma semana. Alguns semestres que a minha filha não almoça em casa, por exemplo, eu resolvo, no meu momento de almoço, 5 minutos.
Não vou com o celular do lado da mesa e almoço, não ligo televisão e nada. Eu acho que a gente tem que construir com intencionalidade. Dica bem simples. A gente começar a usar o relógio de pulso ajuda bastante a gente. Por exemplo, para quando a gente acordar, por que o meu celular tem que estar do lado da cama? Eu posso ali acordar e antes de eu levantar, eu já posso ficar ali, 3 minutinhos. Né? Eu conheço, é muito interessante a tua pergunta, porque não tem uma regra, porque vai depender do teu horário, do teu cronograma. Mas eu tenho uma pessoa, me disse há poucos dias atrás, que ele vai um pouco mais cedo para o trabalho e às vezes ele não liga o rádio, a música no carro, mas às vezes ele liga. Mas às vezes ele sai um pouquinho mais cedo, ele chega no trabalho, ele fica 2 minutos no carro antes dele descer. Eu estou dando mais esse exemplo para dizer assim, o silêncio a gente tem que construir, não existe mais espaços silenciosos por si só. E mesmo se existisse, Ricardo, eu citei agora há pouco um livro recém-publicado, O Silêncio Vale Ouro. Não é um livro cristão, mas tem, conteúdo profundo. E ele fala que o contrário do silêncio não é o barulho, o contrário do silêncio é o ruído. E os autores trazem 3 tipos de ruídos. Existe um ruído sonoro, talvez é esse o ruído que a tua casa está cheia, a minha também. Existe um ruído que é informacional, que é um ruído de informações, de estímulos, e existe um ruído interior. O silêncio interior é o mais difícil da gente alcançar. O Ricardo ficou em silêncio. Sim, faz muito sentido, porque quando tu fala algo profundo, a gente fica lá dentro remoendo, né? E pensando quão ruidoso está meu coração, quão ruidoso está, às vezes, o coração da minha filha, né, das minhas filhas. E faz muito sentido o que você está falando. Muito sentido mesmo. Até o relógio, né, aqui, esses relógios smartwatch da vida te dão um tempo ali, ou respira 1 minuto, 2, né? E isso está aqui por algum motivo, né? Os caras fazem esse tipo de pesquisa e pensam, porque quando esse negócio lançou, faz alguns anos que eu tenho já esse cara aqui, e eu vi isso aqui e falei, mas por que isso? O cara tá me mandando respirar? E aí eu falei, cara, ele não tá me mandando respirar, ele tá me mandando parar. Eu entendi isso, né? Faz bastante sentido. E eu comecei a fazer o minuto de respiração ali, que ele induz a fazer alguns dias. Depois parei. Mas agora que eu vi a Érica de novo me dando essa bronca saudável, eu vou voltar a fazer. Isso faz muito sentido. Não, sim. Enquanto ela falava aqui, falou do ruído interior, eu fiquei lembrando, né, de quantas vezes que eu vou orar e eu quero ouvir Deus, né? Leio a Bíblia e quero ter um tempo ali de oração para ouvir Deus, e quando eu me noto, quando eu me percebo, eu tô de novo falando, desabafando, que é bom, é importante também, é legal a gente, né, falar com Deus, ter esse... Mas às vezes a gente percebe que a gente não para ouvir. A gente não para ouvir. Né? E aí tem aquele chavão, né? 2 orelhas, uma boca, né? A gente deveria já saber disso, mas como é difícil a gente aquietar. Eu fico pensando quem está nos ouvindo agora. Está ouvindo? Você está ouvindo esse podcast? Aqui, Erika, ó. Olha aqui para essa câmera aqui, ó. E fala isso para essa pessoa que está ouvindo aqui. Você que está nos ouvindo agora, eu fico pensando, você está de fato ouvindo? Você está ouvindo um podcast? Você está cozinhando, fazendo uma outra coisa, mexendo no celular, né? Dirigindo. Como é que está a tua atenção? De fato, porque ouvir, o simples ouvir, parece que é tão fácil, mas a gente não consegue. Né? Acho que a gente não consegue escutar, né? Parar para escutar é um grande desafio. Muito profundo isso, muito legal. E Érica, no resultado da tua pesquisa, tu conseguiu concluir que o silêncio
não vou dizer que é uma cura, né? Porque síndrome de burnout é um processo ali que o cara está entrando e consegue sair. Mas ela ajuda, o silêncio é um tipo de terapia pro cara propenso a burnout ou para quem já está em burnout? Eu vou emendar 2 assuntos agora, porque o mestrado foi sobre a síndrome do burnout. Depois de 6 anos estudar o que traz adoecimento, eu falei, chega, eu quero ver o que traz saúde. Perfeito. E daí o doutorado, que eu realizei uma pesquisa por 5 anos, não especificamente sobre o silêncio, mas sobre algumas práticas contemplativas dentro da nossa tradição cristã. Uhum. E eu foquei mais na prática da meditação. Né? Legal. Então, às vezes eu tenho dificuldade de responder. Eu não sei se eu estudei cristãos que praticam meditação, ou se eu estudei a meditação no cristianismo, mas está tudo interligado. E o que eu cheguei a uma das conclusões é que no cristianismo é impossível a gente pensar em meditação e não atrelar esta prática a algumas outras práticas. A primeira é a prática da oração. Para o cristão, a meditação ela é uma prática muito interligada à oração. Também a prática da solitude, que é diferente de solidão. Nós poderíamos gravar um podcast só sobre solitude. Nós temos um problema semântico com o idioma português. Já fica o convite para quando tu passar lá em Floripa, já vamos ter um episódio de solitude, ok, Érica? As pessoas interpretam também, ela também é uma prática mal interpretada. As pessoas escutam solitude e acham que é solidão. Não, são coisas diferentes. A solidão, às vezes, você pode estar no meio de um monte de gente e se sentir solitário. A solitude é esse se retirar intencionalmente. Você sabe, né? Uma pessoa que está, por exemplo, presa, ela não está em solitude. Ela está ali privada de estar com outras pessoas, né? E a prática da solitude, ela é a prática atrelada à meditação no cristianismo e a prática do silêncio também. Agora, de um modo geral, saiu agora um manual, um handbook, ele não tem em português, estudando especificamente o silêncio, a solitude e a solidão. E as pesquisas apontam que sim, é terapêutico. Eu não gosto muito de dizer assim, é benéfico, porque quando a gente pensa na prática, essa prática do silêncio que eu estou conversando hoje e compartilhando, a gente pensa não apenas nela enquanto uma prática terapêutica, de alívio de sintoma, a gente pensa como uma prática religiosa, espiritual, que além de alívio de sintoma, vai te proporcionar mais conexão, né? Então, mas que existem, eu não gosto da palavra benefício, mas a gente pode dizer que sim, tem muitos benefícios que você vai alcançar com essa prática do silêncio, com certeza. Onde que tem a relação com o burnout? As pesquisas apontam, por exemplo, para mim eu encontro um link em algumas pesquisas que apontam que um dos fatores muito importantes na prevenção e no tratamento, no cuidado do burnout é uma espiritualidade mais profunda. O campo da saúde, das ciências psis, tem cada vez mais descoberto a importância de uma espiritualidade saudável. Não vou abrir essa janela, porque existem espiritualidades não tão saudáveis assim. Então, uma espiritualidade saudável é um fator protetivo do burnout. E eu encaro silêncio, solitude, a prática da oração contemplativa, da meditação, como práticas que vão, sim, nos ajudar nessa espiritualidade mais profunda. Então, parece que eu estou falando de coisas tão diferentes, mas na minha cabeça isso é tudo muito unido, muito interligado. São instrumentos de que ajudam um problema. Né? Faz muito sentido. Se a gente pensar no cristianismo em si, Jesus fazia isso direto, né? Pô, vai lendo Mateus ali, Jesus ia lá, pregava para uma multidão, curava um monte de gente, daqui a pouco os discípulos falavam, ele falava, pega o barco, vai e encontro vocês depois. Ele subia para um monte, ficava lá sozinho,
Ia lá, orava, Exato. falava com Deus e tal, e voltava cheio de poder. Aí o mesmo que o homem fazia e dobrava e desdobrava montes, né? E ele fazia isso muitas vezes direto. Jesus, né? O cara dos caras. E ele saía para ficar sozinho ali, Deus, e se encontrar ali com ele mesmo, com Deus, Sim. o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo para descer e fazer o que ele tinha que fazer, né? Várias vezes ele fez isso, subia montes, Sim. sumia. E é legal que ele não negociava esse tempo. Era muito importante E ele pra era tão organizado que ele fazia a missão, ele cumpria o que ele precisava fazer e ele não negociava esse tempo. Tanto que tem até um momento lá que os presbíteros, os discípulos, eles perguntam, cadê o mestre? O mestre sumiu, já foi capturado. E aí quando vão ver, ele está no monte orando, né? E, Érica, agora eu acho que é interessante, a gente falou aqui um pouco, deu uma pincelada, mas eu acho que seria importante você trazer até de uma maneira técnica o que é o burnout, porque às vezes as pessoas estão assistindo, estão ouvindo, falam assim, nossa, mas será que eu estou propenso a um burnout? Será que eu estou à beira? Né? Essa frase ficou muito conhecida nos últimos anos. Você está à beira do burnout. O que a psicologia ensina, o que realmente é um burnout e, na sua opinião, na sua pesquisa, quais são as principais causas? E aqui, claro, a gente está aqui na Conferência Ressurgência, trabalhando com pastores e líderes, e o seu mestrado é apontado para pastores, mas também gostaria que você falasse quais são os motivos, as causas de uma pessoa comum, de uma dona de casa, de um trabalhador, uma pessoa que está lá com criança pequena em casa e competição e um nível de estresse altíssimo no trabalho, enfim. Eu acho que seria relevante, né, para as pessoas. Tá, ótima pergunta. Vamos começar pela definição, né? A síndrome do burnout, a gente escreve ele burnout, né? Vem do verbo burn out, que significa queimar-se totalmente. Né? É uma síndrome que a gente denomina ela como uma cronificação do estresse. Ela é fruto de um estresse crônico, daquele estresse que ele permanece, né? Aquele estresse que ele tem aí uma questão de uma temporalidade. Só a gente imaginar o que é uma dor crônica e o que é uma dor aguda. São diferentes, né? A dor crônica nem sempre pode ser considerada uma dor aguda. Ela às vezes é uma dor branda, mas que está constante. Tem a questão da temporalidade aí, né? Então, a síndrome do burnout é uma cronificação do estresse e em grande parte de estresse do trabalho. Essa definição você vai encontrar até na Organização Mundial da Saúde, no CID, no Código Internacional de Doença. Eu tenho procurado, com base no laboratório que eu fiz parte, do meu orientador, a gente não atribui essa síndrome exclusiva a estresse crônico do trabalho. Eu prefiro a palavra estresse ligados à vocação, às nossas ocupações. Essa é a palavra. Perfeito, sim, porque uma mãe que trabalha fora, quando chega em casa, ela é mãe, é esposa, é mulher, é dona de casa, né? O marido que trabalha fora também chega, ele é pai, ele é esposo, ele tem que botar o prego no quadro da parede, enfim. Sim. É muito mais do que os 8 horas lá no emprego, né? E ela é uma síndrome que a doutora Cristina Maslar, que a gente brinca, é a mãe da síndrome do burnout, a pessoa no mundo que mais estuda, quase 4 décadas, né? A síndrome do burnout, ela define que é uma síndrome que ela possui 3 dimensões. A primeira dimensão é o que a gente denomina de exaustão emocional. É uma dimensão que a gente chama que ela é do nível pessoal. É o sintoma daquele esvaziamento, daquele esgotamento, daquele queimar-se, né? Eu gosto de ressaltar que muito do que a gente hoje às vezes vê falando que é burnout, não é burnout, porque se tem apenas o componente da exaustão, é exaustão. Certo. Para a doutora Cristina Maslar, existe ainda outras 2 dimensões.
A segunda dimensão é o que ela chama de despersonalização. É uma dimensão que a gente denomina ela de uma dimensão interpessoal. Se a exaustão é uma dimensão individual, do indivíduo, a dimensão da despersonalização, ela é interpessoal. Normalmente, em poucas palavras, o sujeito ele passa a tratar as pessoas, especialmente as pessoas com que ele atende, que ele trabalha, como objetos. Né? E a terceira dimensão da síndrome é a baixa realização profissional. É aquele sentimento de ineficácia. O que eu estou fazendo não tem um porquê. Aquela perda de sentido naquilo que eu faço. Então, para você fazer um diagnóstico de burnout não é tão simples assim. Certo. Porque você precisa consultar essas 3 dimensões na vida da pessoa. A tua segunda pergunta, Drogo, foi como fazer quais são as causas, né? As pesquisas apontam que as causas a gente poderia assim, dividir ela em 2 grandes guarda-chuvas. Elas são causas institucionais, do trabalho em si, da tua ocupação, e um outro guarda-chuva a gente poderia dizer que elas são as questões do indivíduo mesmo. Né? Isso já dá uma grande pista, porque se alguém está num nível de burnout, se você só fornece um tratamento a nível individual e o fulano está lá naquela instituição adoecedora, não vai dar. Sim. Ou o contrário também, em alguns casos. Emprego, mas ali em casa também está tendo vários problemas. Às vezes você só ataca as questões institucionais, demoniza a instituição, e não tenho coragem, abertura para olhar esses fatores individuais, né? E então acho que essas 2 dimensões, esses 2 campos são muito importantes, né? Muito bom, muito legal você explicar dessa forma, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando em situações pontuais e tu trouxe, né, o guarda-chuva, e aí a gente consegue realmente ter uma visão bem melhor. Muito legal, Érica. A gente lá no nosso laboratório lá na USP, nós não somos muito adeptos daquela lista das profissões mais estressantes. Então eu sempre escuto as pessoas dizer, mas o líder, né, por exemplo, um líder de uma igreja é uma situação muito estressante. Sim, o que a gente pensa, o caminho que a gente trilha é que existem especificidades de cada profissão. Né? Isso não quer dizer que ela seja, de fato, mais estressante do que outra. E, concomitantemente, existe também maneiras de lidar com as mesmas situações estressantes. Então, por que você pega um pastor que... Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Agora. Burna, esse verbo não existe, mas eu brinco, né? Eu falo, fulano burnou, né? Não existe. Mas por que às vezes, diante de um mesmo contexto, um burna, um desenvolve a síndrome do burnout, o outro não? Por que diante de, às vezes, você citou, né? Maternidade, de situações, umas pessoas sucumbem e outras não? Né? Isso traz para nós a ideia de que existe, sim, fatores individuais também, né, ligado à história de vida da pessoa, à personalidade e tudo mais. Sim, alguma coisa do tipo, o que um consegue aguentar e o outro não consegue, de acordo com as outras cargas. Histórico de vida, né? Enfim, personalidade, tem legal. Um monte de variável aí no meio. Né? Muito legal. Gente, estamos sobre o tempo aqui, eu acho que para ficar legal, né? Acredito que o recado está dado. Érica, como é possível ter acesso à tua pesquisa, ao resultado dela? Se alguém tiver interesse ou tem algum profissional que tu pode recomendar, se alguém está ouvindo a gente aqui e está se sentindo, poxa, essas 3 dimensões fazem sentido na minha vida.
né? Como buscar ajuda? Qual é o lugar que o cara vai, né? Um psiquiatra, um psicólogo, alguma instituição? Dá essa tua última dica aí, porque para quem está ouvindo aqui que possa ter se identificado, tudo bem, eu tenho que fazer silêncio, eu tenho que me encontrar, são boas saídas, mas quem pode me ajudar? Sim, eu acho que para nível de adoecimento, né, pensando na síndrome do burnout em si, eu acho que um profissional da área psi, né, um psiquiatra, um psicólogo, olha, às vezes a pessoa que está muito perto de nós está enxergando mais coisas que a gente não está enxergando em nós. Existe uma pesquisa muito curiosa sobre a síndrome de burnout em líderes religiosos e eles aplicaram a mesma bateria de testes no líder e a mesma bateria de teste na esposa, mas para a esposa responder pensando no líder, não nela. O que vocês acham que aconteceu, né? Ele estava Bornaldo, como é que é? Burnetaldo? Burnado. Ele estava burnado e não sabia. Então não eu acho que pensando a nível de diagnóstico, de alívio de sintoma, de promoção de saúde, o profissional é o profissional da área psi. Legal. Agora, se você pensa nessas práticas como um aprofundamento da tua espiritualidade e não para lidar com um adoecimento, eu acho que eu recomendaria você me seguir no Instagram. Ótimo. Tá ótimo. Então, qual é o teu Instagram, Érica? Compartilha aí, vai lá. Não, eu estou brincando, eu posso compartilhar, mas eu acho que daí esses caminhos dentro dessa espiritualidade contemplativa cristã, retiros como esse, hoje em dia existem lugares, mosteiros, existem alguns lugares que podem permitir essas vivências, né? Sim, muito legal. E o legal é que a gente agora tem uma saída aqui do povo que está indo para o coffee break e o ruído aumentou horrores. Eu estou aqui desligando, ligando meu microfone. Nós estamos sendo convidados para fazer silêncio. Vamos encerrar e colocar os amigos para ficar em silêncio. Vou entrar em alguma sala aí, ficar em silêncio, botar um algodãozinho. Instagram, arroba? Érica com K, F de faca, M de Maria, Nakano. Érica FM Nakano. Ok, quando a gente, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo o arroba da Érica também. Se você gostou desse vídeo e falou ao seu coração, compartilhe, não deixe de compartilhar. Talvez outras pessoas que estão perto de você, que você perceba ou não, que está entrando nessas 3 dimensões, pode estar precisando dessa informação, tá bom? Compartilhe nosso vídeo, por favor, para que essa mensagem também chegue lá. Drogo, antes de eu encerrar, pega aquele livro ali para mim, por favor. A gente conseguiu aqui, excepcionalmente no evento, uma parceria com a Editora Esperança e eles estão dando 20% de desconto em qualquer livro da Editora Esperança usando o cupomzinho de desconto chamado Trono 20. Em parceria com o Trono Cash, você pode passar lá no site da Editora Esperança e ter esse desconto usando o nosso cupom de desconto, ok? Esse livro aqui é um livro de um amigo nosso, o pastor Timóteo Carriquer. Ele fala sobre as cartas de Paulo e 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios. Esse cara é um cara, a gente conhece ele pessoalmente, ele já tem um episódio conosco no TronoCast também. E é um cara que lê hebraico, aramaico, é um cara super estudioso, entende muito de Paulo, eu super recomendo, tá? E fica aí a dica da parceria, ok? Érica, muito obrigado pela presença, é um prazer revê-la, essa grande amiga, querida e cheia de boas notícias, de boas informações aí para o mundo. Que Deus continue multiplicando esse teu conhecimento, que Deus continue te inspirando com calma, com serenidade, toda essa sua paciência, mas que fale ao coração dos queimados aí e ativos, ok? Obrigada. Muito obrigado. Érica, muito obrigado. Manda um abraço pro teu marido, pra tua comunidade, pra galera que te sustenta, pros seus mentores. Sim. Muito, muito obrigado por trazer um pouco de silêncio e solitude à nossa realidade. Cheia de barulho. Cheia de ruído. Obrigado. É isso aí. Gente, muito obrigado. Não esqueça de nos compartilhar, ok?